Boa família, mais um vídeo aqui no canal, desde já agradecendo a vocês, todas e todos que têm aí contribuído conosco, né, para a gente fazer a movimentação no canal. Pedir desculpas por eu estar um pouco ausente do canal, né, ultimamente eu tenho feito poucos vídeos, no caso, assim, né, houve uma distância enorme entre o último vídeo e esse, mas a gente está aqui hoje porque hoje é um dia importante, dia 21 de março, né? E a gente está aqui para conversar um pouco sobre essa questão dos 21 dias de atividade contra o racismo, né? Que marca muito esse mês de março. E a gente está aqui para falar um pouquinho exatamente o que originou, como se originou essa questão dos 21 dias de atividade contra o racismo, né? E antes de mais nada, é sempre bom a gente dizer que, curiosamente, apesar de ter sido a ONU que instituiu essa data de 21 dias de atividade contra o racismo, por ser uma data que faz referência a um acontecimento que marcou as relações entre pretos e brancos na África do Sul, do regime do Apartheid, em 1960, em 21 de março de 1960, é preciso dizer que essa história da África do Sul do Apartheid, ela começa, curiosamente, aqui no Brasil, né? No século XVII, por volta do século XVII, quando houve uma breve ocupação, né, dos holandeses aqui no nordeste do país, na região ali do Pernambuco, particularmente ali, porque havia um interesse dos holandeses em controlar aquela região do nordeste, grande produtora de açúcar, né? E a Holanda estava nessa guerra com Portugal pelo controle dos territórios produtores de açúcar, que então era uma das especiarias da época, né? E Portugal e Holanda estavam disputando os mercados, vamos dizer assim, internacionais por conta desse produto, que era um produto caríssimo na época. E aí houve um processo de expulsão dos holandeses daqui. Nesse processo de expulsão, um grande personagem desse processo foi um militar chamado Henrique Dias, que estava a serviço da coroa portuguesa e que era negro. É bom que se diga isso, ele era negro, e ele ajudou a expulsar os holandeses daqui do Brasil, da costa do Nordeste, ali particularmente Pernambuco. Ao sair daqui, os holandeses eles resolveram tentar dominar uma outra colônia de Portugal, século XVII ainda, né? Que colônia era essa? Particularmente a região onde hoje é Angola, que naquele período ali estava começando a ser dominada pelos portugueses, até porque é bom a gente dizer que século XVII estávamos em pleno tráfico atlântico de escravizados. E é bom dizer também que os holandeses e os portugueses, principalmente os portugueses, né, que tentaram dominar ali o reino do Ndongo, nesse período, século XVII, eles se depararam com a resistência feroz de uma rainha africana preta, uma mulher preta guerreira chamada Rainha Ginga, né? É bom a gente dizer isso. Mas, de qualquer forma, essa região era uma região enorme, tá? E aí, os portugueses, ao verem a movimentação dos holandeses tentando se apoderar daquela região ali, que era uma região que estava sendo controlada, né, pelos portugueses no que diz respeito ao tráfico atlântico de escravizados, os holandeses também foram expulsos dali, da região onde posteriormente viria a ser Angola. E aí, ao serem expulsos dali, o que os holandeses fizeram? Eles cruzaram a região do Cabo, do continente africano, né? Circundaram o sul da África e chegaram onde é hoje exatamente a África do Sul. E tentaram se estabelecer ali. Só que quando os holandeses tentaram se estabelecer ali, eles se depararam com a resistência feroz de um outro grande reino, que era o reino Zulu, governado por um grande rei histórico, muito, muito importante para a história do continente africano, que é o rei chamado Chaka, ou Chaka, né? A gente tem as duas pronúncias, né? Chaka ou Chaka, mas geralmente a gente chama de Chaka. Chaka, Zulu, que por sua vez foi o nome que provavelmente, né, aqueles que criaram o personagem Pantera Negra se inspiraram para criar o T'Challa, né, o rei de Wakanda. Vocês viram, devem ter assistido o filme aí. Mas voltando para a história, que é o que nos interessa aqui, o reino Zulu, ele era na época tão organizado economicamente, politicamente e militarmente, né, que resistiu durante muito tempo, séculos inclusive, às ações dos holandeses ali, até que chegaram os ingleses
e começaram a combater também os Zulus, e foi a Guerra Anglo-Zulu, né, que se estendeu por longo período de tempo também, até que por portarem armas de fogo, já na época, enquanto que os Zulus não utilizavam arma de fogo, é bom que se diga, e os Zulus não utilizavam arma de fogo não porque eles eram incapazes de adquirir arma de fogo, não, porque os Zulus, apesar de serem uma sociedade militarizada, apesar de ser um reino onde tinha um exército de prontidão treinado militarmente exatamente para combater seus algozes, e particularmente os europeus que estavam invadindo ali, historicamente, por antropologia, as sociedades africanas são sociedades pacíficas, né? Então, as sociedades africanas, elas demoraram um pouco, dentro da sua antropologia, conforme explica Diop, dentre outros autores também, a se militarizar de fato, ao utilizar a pólvora como uma arma de combate, como os europeus já estavam utilizando há muito tempo. E foi exatamente o uso da pólvora que motivou a criação e desenvolvimento das armas de fogo, e foram essas armas de fogo que fizeram exatamente a diferença nessa guerra anglo-zulu, fazendo com que os ingleses vencessem os Zulus, né? Depois de 300 anos de guerra praticamente. E aí, vencida essa parte da guerra contra os Zulus, houve o processo da Guerra dos Boeres, entre holandeses e ingleses, pelo controle da região ali, que posteriormente viria a se chamar África do Sul. A Guerra dos Boeres durou bastante tempo, né? Por volta de 100 anos, mais ou menos, até que os ingleses, de porte de armas de fogo mais sofisticadas até que os holandeses, né? Os ingleses venceram a Guerra dos Boeres, instituíram ali um domínio político no que diz respeito à questão da colonização. E aí muita gente se pergunta por que a África do Sul não foi colonizada no século XIX, né? Enquanto outras partes do território do continente africano estavam sendo colonizadas. Exatamente por conta disso. Já estava acontecendo o processo de consolidação da colonização ali, né? Todo esse contexto que a gente está trazendo aqui. E aí, uma vez de posse do domínio político e econômico da região, a primeira coisa que os ingleses fizeram foi fundamentalmente providenciar que africanos, né, tivessem como trabalho, né, um meio de trabalho assalariado. Para quê? Para que eles pudessem consumir os produtos industrializados que a Inglaterra estava produzindo em escala industrial já nesse período. Embora é bom que se diga também que esse processo de domínio inglês no sul da África fez com que começasse a se desenhar ali o processo do regime do apartheid. Regime do apartheid que contou, obviamente, com a simpatia enorme dos holandeses, que, embora na classe trabalhadora, embora socialmente em posição de igualdade com muitos negros, eles não se viam na mesma posição racial que os negros. Então não havia ali nenhuma solidariedade de classe, absolutamente. E de fato foi assim. Os holandeses tiveram muito mais regalias que os africanos ali no continente, ali no sul da África, onde hoje é a África do Sul. Aos africanos foi dada um pedaço de terra que era bem pobre no que diz respeito aos recursos minerais, ouro, diamante, que já estavam sendo conhecidos ali, já estavam sendo achados ali, né, na região que posteriormente viria a se chamar África do Sul, enquanto que aos holandeses e aos ingleses, principalmente, foi deixado para domínio, para controle, as terras mais produtivas, os territórios mais produtivos. Ao passo que as sociedades africanas, a população africana, as diferentes etnias, Kossa, Zulu, dentre outras que estavam ali, né, os Khoisan e etc., essas populações começaram a ser dominadas politicamente, né, e esmagadas no que diz respeito à sua questão cultural, à sua questão linguística, né, e se tornaram uma espécie de párias dentro do seu próprio território, quando lhes foi imposta, por exemplo, uma espécie de lei, uma espécie de lei não, foi uma lei chamada Lei do Passe, que lhes restringia os movimentos dentro do seu próprio território. Por exemplo, para uma pessoa sair da região que lhes foi imposta, né, que foi imposta pelos ingleses aos negros, umas regiões que eles chamavam de bandustões, espécie de favelas, por exemplo, como temos aqui no Brasil, por exemplo, né, para eles saírem dessa região e irem trabalhar fora daquela região, eles tinham que apresentar um passe, né? E foi exatamente
essa questão dos passes um dos estopins para uma série de levantes que ocorreram na África do Sul, já agora então chamada África do Sul, né, que fez com que essas reações de comunidades pretas, comunidades africanas, fossem contra-atacadas violentamente, brutalmente, por parte do exército, por parte das forças de segurança controladas pelos brancos, que eram a minoria no território. E aí, lembrando o grande pensador Kwame Ture, os europeus estabeleceram uma colônia de colonos onde quer que eles estiveram, sejam eles maioria ou minoria. Kwame Ture fala isso na grande obra dele, né, do poder preto ao panafricanismo. Kwame Ture fala. Então, foi exatamente assim que se estabeleceu o domínio político, econômico, pedagógico também na África do Sul. Um exemplo fundamental desse domínio aos africanos era muitas vezes proibida de falar sua própria língua. Lembrando que na África do Sul hoje existem 11 línguas, mas a língua que predominou foi o Afrikaner, uma derivação do holandês misturado com algumas palavras em inglês misturado com algumas palavras africanas, né? Mas o Afrikaner, ele era fundamentalmente uma língua falada pelo colonizador, né? Então, em determinado momento, o Congresso Pan-Africano se reuniu politicamente. Esse Congresso Pan-Africano era composto por algumas pessoas que, das elites tribais da África, né, ali da região ali da África do Sul, que tiveram a possibilidade de ter um pouco mais de liberdade para poder estudar e etc. E foi essa galera preta que conseguiu se organizar politicamente e levar suas reivindicações à Inglaterra, né, para que os negros tivessem os mesmos direitos políticos que os brancos. Só que a Inglaterra simplesmente fechou os olhos para isso. E aí, de fato, começou a resistência, né? Aí surge também, nesse cenário, o Congresso Nacional Africano, que é o partido do Nelson Mandela, que começa a combater vigorosamente as leis do apartheid, que começam a vigorar fundamentalmente a partir de 1948. Né? E aí, qualquer tipo de resistência a essas leis injustas, racistas do apartheid, eram taxadas de, como é que a gente pode falar, de extremismo, né? Até o Mandela, inclusive, ele foi chamado, quando ele pegou em armas, coisa que ele não queria fazer, mas ele acabou tendo que fazer isso, né? Através do Lança da Nação, que era uma espécie de braço armado do Congresso Nacional Africano. O Mandela foi chamado de terrorista, inclusive por revistas capitalistas aqui do Brasil, né? Então, e aí o Mandela, em determinado momento, ele foi preso, como vocês sabem, ficou 27 anos, né, atrás das grades, por ter resistido a toda essa questão do racismo anglo-saxão, fundamentalmente anglo-saxão, na África do Sul. E aí, em 21 de março de 1960, um grupo de estudantes, também trabalhadores, homens, mulheres, né, adultos, jovens, foram brutalmente rechaçados, esmagados, né, porque eles estavam se levantando e protestando contra essa lei do passe, né, que estava vigorando na África do Sul. E lembrando que o apartheid durou de 1948 e foi acabado nos anos 90. Exatamente o período que o Mandela estava paulatinamente tendo a sua prisão relaxada por conta de uma série de boicotes que a África do Sul do apartheid sofreu de várias partes do mundo e por conta também do grande processo de campanhas que estavam fazendo pela libertação do Mandela. Inclusive, Peter Gabriel, né, o ex-vocalista da banda Genesis, fez uma música chamada Mandela Day também, que fazia parte dessa grande campanha. Então, família, é importante a gente celebrar sempre esse 21 de março, saber a origem dele, né? Continuar combatendo o racismo, conhecermos a nossa história do ponto de vista do panafricanismo, que é o que a gente faz aqui, é o que a gente tenta trazer para vocês aqui. Quarta-feira eu vou estar numa live com o pessoal do coletivo Casulo, que me convidaram para eu falar da minha dissertação Blacks, Bonds e Bailes, né? Narrativas de identidade no ambiente funk. Espero que vocês estejam lá. Em breve vou estar disponibilizando o link para a gente trocar ideias, né, nesse sentido, mostrar como o movimento panafricanismo ele liderou uma série de revoltas no continente africano e também na diáspora contra o racismo, que é essa estrutura que nos esmaga e nos mata todos os dias,
de diversas formas possíveis e imagináveis, é bom que se diga, através da epistemologia, através do homicídio, do feminicídio, enfim, de todas as formas. É por isso que nós estamos aqui trazendo para vocês essas reflexões, porque é importante que a gente use a nossa voz com base em autores e autoras do campo do panafricanismo e da afrocentricidade, sempre para poder trazer reflexões que nos emancipam, né? Porque, fundamentalmente, nós precisamos nos voltar para os nossos autores e as nossas autoras, se quisermos, de fato, construir uma base sólida contra o famigerado eurocentrismo, que nada mais é que uma visão construída e mantida por essa estrutura do racismo. Então, família, dado o recado, 21 de março foi o dia estabelecido pela ONU como dia de combate ao racismo, né? Daí essa campanha de os 21 dias de atividade contra o racismo, que foi construída, se eu não me engano, no ano de 2016, 2017, né, por uma irmã que se organizou, está me fugindo o nome dela agora, me desculpem, que se organizou e produziu essa campanha que ganhou o país e algumas cidades até do exterior. Ok, família? Tamo junto sempre. Continue fazendo a inscrição no canal, ative o sininho, deixe o like de vocês. Tem outros vídeos aqui para vocês assistirem. Um grande abraço. Hotep, África no Centro.